que ser um vídeo animado, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assado. Não. Quando você vê alguém se comunicando no palco, falando no rádio, na TV, parece que essa pessoa é maravilhosa, que ela não erra, que ela não se estressa, que ela não tem dúvidas, que ela não tem problema nenhum. Mera enganação. Na verdade, todo mundo tem traumas, todo mundo tem dificuldades, apenas aprendeu a administrar essas dificuldades quando é necessário. Se bem que às vezes não consegue administrar mesmo e daí tem que recomeçar tudo de novo. Olá, eu sou Ciro Pimentel, sou biomédico comunicador e aqui eu te ensino a comunicação sem complicação e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco da minha história, como foi começada no rádio, no serviço de som, no carro de som, no palco, nas apresentações, até chegar aqui na internet. O primeiro dia de rádio, na verdade, foi um dia bem caótico para mim. Eu tremia, minhas pernas não paravam no lugar, trepidava, parecia que estava tendo um terremoto, sério. Tudo porque eu só tinha 15 anos, nunca tinha tido uma experiência em comunicação e surgiu uma oportunidade para eu falar numa emissora de rádio, na principal emissora de rádio da cidade de Valença, interior da Bahia. Pense, um menino com só 15 anos de idade, extremamente tímido e muito pobre. Sério, pobre, que até para ir na rádio, que ficava mais ou menos uns 5 quilômetros de distância do centro onde eu morava, eu fui andando e com o sapato lascado. E foi assim que eu comecei na comunicação, quando um profissional altamente qualificado olhou para mim e perguntou: "Tem experiência?" Eu disse: "Nenhuma." "Sabe falar inglês?" Eu disse: "Não, mas eu posso aprender." Essa atitude de dizer que eu não sabia falar inglês, mas poderia aprender, fez com que ele tomasse a decisão de me colocar na cadeira do rádio e falar para o público, claro, com a supervisão dele inicialmente, me dando a oportunidade então de se tornar radialista. Se eu não tivesse tido a coragem de dizer eu não sei, mas eu posso aprender, muito provavelmente eu entraria na seleção normal, que nem seria esse cara que iria me selecionar, que era o chefe de tudo que acontecia lá. Então meu começo no rádio foi desse jeito. Sabe falar inglês? Não, mas eu posso aprender. E vai para a cadeira e fiquei durante bastante tempo, até que formei uma emissora de rádio, formei pessoas e toda aquela história que eu já contei em outros vídeos aqui no canal. O primeiro dia em qualquer coisa que você vai fazer é sempre muito mais difícil do que os dias seguintes. Óbvio, porque você não conhece absolutamente nada daquele lugar. Você não sabe como funcionam os equipamentos, como funcionam as pessoas, como é a relação com as pessoas naquele ambiente, até mesmo que você tenha conhecimento, tenha saído da faculdade, você ainda vai ter algumas dúvidas dizendo: será que eu sei mesmo o que eu acho que eu sei? Então o primeiro dia para mim foi bem traumático. Eu tremia, trepidava, como falei no início do vídeo. Tinha pavor, o coração batia muito forte, suava frio, mesmo com o ar-condicionado ligado no talo. Resultado, o primeiro dia passou, o segundo dia foi menos tenso, o terceiro menos tenso e em pouco tempo eu já estava surfando de olho fechado, sem nenhuma preocupação, porque já tinha se acostumado. A mesma coisa vale em qualquer outro ambiente que você vá se comunicar. Se você não tem costume de falar em público, de falar com as pessoas, a primeira vez que você for fazer isso, vai ser difícil, vai ser traumático. Pode ser traumático, mas vai ser o momento que você vai desbloquear aquela gigante barreira, que até então parece uma grande barreira. Quando você passar por ela, você vai perceber que era só uma barreirazinha imaginária que você colocou na cabeça. Até porque ninguém está muito interessado em você, nos seus problemas. Está interessado nos problemas delas. Cada um, assim como eu, como você, está muito mais interessado nos nossos problemas, no nosso dia a dia, do que no do outro. E só você sabe qual é o caminho que você quer trilhar. Então, se parece difícil, é porque é difícil, mas se tornará fácil à medida que você for fazendo. Lembre-se, eu só tinha 15 anos de idade na época, muito pobre, extremamente tímido e mesmo assim eu consegui falar numa emissora de rádio, me tornar radialista, comunicador, palestrante, apresentador e até mesmo gravar um vídeo aqui no YouTube para você, como estou falando agora. Não que esse seja o primeiro, já gravo há muito tempo no nosso grupo Costa e Pimentel, que é eu e a minha esposa, Emanuela Costa, que formamos um grupo com diversos canais no YouTube. Então, se para mim, que era extremamente tímido, travado, deu certo, para você também dá. Basta começar. E como tudo que é novo gera conflito em quem quer manter o padrão anterior, a minha chegada na emissora de rádio gerou conflitos dentro da empresa.
justamente porque trazia novas ideias e essas ideias elas eram conflitantes com as ideias estabelecidas de quem estava lá há mais de 20 anos. Isso gerou muitos conflitos entre alguns colegas, que gerou um desgaste tão grande que foi necessário me retirar daquele ambiente para que eu pudesse crescer. E isso pode acontecer também com você. Às vezes as suas ideias estão muito à frente do tempo da maioria das pessoas que estão naquele grupo onde você está. E você vai precisar, sim, às vezes, tentar colocar suas ideias de forma clara e, mesmo assim, se não conseguir, buscar outros terrenos ou construir sua própria identidade para que você coloque suas ideias em prática. Foi o que aconteceu comigo. Como eu não conseguia seguir com minhas ideias naquele ambiente e, mesmo assim, sem sucesso, eu tive que sair. E ao sair, buscar fazer outra coisa. No futuro, voltei e abri uma própria emissora, na qual fui diretor por 13 anos consecutivos e consegui então colocar em prática aquelas minhas ideias. Entenda que nem todo mundo vai abrir os braços e sorrir para você. Alguns vão fechar a cara, travar os braços e vai fazer de tudo para impedir o seu avanço. E isso é perfeitamente normal, infelizmente é assim. No entanto, dentro dessas relações conflituosas, a gente também tem aprendizado, tem conquistas e aprendizados. Entre as minhas principais conquistas foi testar a minha capacidade de persuasão, a minha capacidade de colocar aquelas ideias em práticas e, principalmente, o aprendizado de lidar com pessoas de diferentes opiniões. Lembre-se, eu só tinha 15 anos de idade. Se eu fosse só impor a minha opinião ou tentar colocar a minha visão de mundo sem entender o contexto do que estava acontecendo, certamente eu não teria seguido em frente. Mas também entender como cada pessoa funciona, entender o tempo de cada um, para então seguir em frente, é fundamental para você se desenvolver não só na comunicação, mas em qualquer coisa que você vai fazer. E foi assim que, depois de ter muito conflito, de ter adquirido o aprendizado técnico sobre o assunto e o aprendizado entre relacionamento com as pessoas, eu segui para uma outra área que foi estúdios de gravação. E ali, sabendo o conhecimento que tinha, conhecendo as técnicas que tinha aprendido no tempo que fiquei na primeira emissora, eu segui adiante até chegar a desenvolver uma emissora de rádio do futuro. Mas para chegar a esse aprendizado, eu também fui ao fundo do poço. É claro, eu só tinha 15 anos de idade, cheio de esperança, cheio de expectativa, cheio de sonhos, e quando literalmente eu fui expulso daquele ambiente que eu sonhava em me desenvolver, foi muito triste, foi muito traumático para mim. E não tive apoio, como muitos podem esperar, os tais amigos que dizem ser seus amigos, não te apoiam de verdade, porque no final cada um está pensando somente no deles e para proteger o deles, eles se afastam de você quando você passa por uma dificuldade, como foi desligado do grupo, foi expulso. Então esses amigos simplesmente se afastaram e eu tive que lutar no meu fundo do poço, literalmente sozinho, até sair dele. E se você está no fundo do poço agora ou já passou por ele, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Se você ainda não passou, prepare-se, porque dependendo do ambiente onde você está, você poderá ser empurrado para ele. Mas sabendo como funciona a sociedade e como funcionam as coisas em ambientes corporativos, você já se prepara para que quando houver o conflito, você não precisar chegar a um conflito maior e muito menos cair no fundo do poço. Apenas ressignificar aquele ambiente, buscar outras soluções, se não consegue através do diálogo, até mesmo construir o seu próprio caminho. É uma solução que eu fui buscar depois. Essa solução que eu fui buscar depois de ter sido literalmente expulso dos veículos onde eu trabalhava, foi justamente o estúdio, um estúdio de gravação, que na época era muito útil. Hoje ainda tem sua utilidade, mas muito focado para bandas, para música, não como era antigamente, que eram para gravações, as locuções de rádio, de TV, tudo era gravado num estúdio. Hoje o estúdio não tem tanta demanda. Na época eu ganhei muito dinheiro, conquistei vários espaços e estabeleci a minha marca própria. Hoje eu já não faço isso, já há bastante tempo, desde que eu comecei uma emissora de rádio. Na época, o estúdio estava muito bem e eu optei por dar um passo ainda maior, que era a oportunidade, finalmente, de colocar em prática tudo aquilo que eu tinha vontade e a minha visão de mundo sobre a comunicação. E isso deu muito certo. Tão certo que muita gente foi preparada através daquelas ideias que eu tinha tentado colocar na emissora anterior. Ou seja, o meu aprendizado ao longo do caminho
junto com a frustração, com o fundo do poço, com a ressignificação, com o conhecimento adquirido, serviu justamente para preparar outros jovens, mais de 300 na época, para estarem aptos a se comunicar com segurança, com liberdade e com tranquilidade e construir suas carreiras, mesmo que não fosse no rádio, na TV ou em palcos, apresentações, mas que também usassem a comunicação em tudo que eles fossem fazer. Afinal de contas, não dá para fazer absolutamente nada sem comunicação. Seja uma comunicação verbal, não verbal, na tecnologia, através do rádio, da televisão, da internet, enfim, qualquer lugar, em qualquer ambiente, a comunicação é fundamental. Sabendo usar todos esses equipamentos, todas as estruturas sociais, principalmente, da comunicação, quando a gente deve calar, quando a gente deve falar, qual a entonação, como devemos direcionar, quem é a pessoa que está nos ouvindo, para quem a gente vai falar, que tipo de conhecimento, de conteúdo a gente vai dizer, você consegue transitar com muito mais tranquilidade por qualquer ambiente na sociedade. E esse foi um resumo, basicamente, do meu primeiro dia numa emissora de rádio. Óbvio que está tudo bem condensado e bem resumido, apesar do vídeo já ter mais de 10 minutos. Mas a história é longa, afinal foram muitos anos, são mais de 30 anos de comunicação. Se eu for contar passo por passo, a gente vai ficar aqui pelo menos 30 anos de vídeo, e não é isso que a gente vai fazer. Mas esse vídeo é justamente para servir para você, dizendo o seguinte: independente do nível que você esteja agora, independente da dificuldade que você esteja enfrentando agora, independente do medo que você tem agora, ou das ideias que colocaram na sua cabeça, saiba que nada disso é definitivo. Você pode mudar, você pode construir novos caminhos. Às vezes a gente tem medo de dar um passo justamente porque não sabe o que tem à frente. No entanto, esse passo pode ser muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Até está parecendo conversa de coach, né? Mas não é isso. É justamente a realidade, aquilo que eu vivi ao longo dos meus 30 anos de comunicação. Se você acha que está difícil agora, dê o passo seguinte. Poderá se tornar mais fácil, porque o passo seguinte não será mais o primeiro passo. Afinal de contas, você já deu muitos passos até chegar a esse vídeo que você está assistindo. A comunicação não tem bicho de 7 cabeças. Basta você saber usar as ferramentas, que a gente vem falando em todos os cursos, inclusive no curso Ferramentas da Comunicação. Se você quer aprender como usar as ferramentas de forma prática, clara e de forma eficiente na sua vida, em qualquer ambiente, eu tenho um curso pronto chamado Ferramentas da Comunicação. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do curso Ferramentas da Comunicação. Lá você vai estudar como se estivesse assistindo uma série da Netflix, com um desconto inacreditável, uma promoção que é por tempo limitado. E você pode dividir esse curso em até 12 vezes se tiver apertado no seu bolso. Mas é bem pequenininho o preço, porque o valor é muito grande. Ferramentas da Comunicação. Comunicação sem complicação. Tchau!